Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Olá, Dimas. Olá, André. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, as habilidades necessárias para um cientista de dados. Então a gente vai entender o que é a ciência de dados, o machine learning, entender mais o dia a dia, entender também o porquê foi criado, o porquê é tão necessária essa área hoje em dia. Então tem muito assunto bacana aqui com os nossos dois mentores. Então vão chegando, dizendo aí de onde vocês estão falando, já se apresentando para a gente, falando também se a nossa conexão tá boa, se tá tudo certo com o nosso som, nosso vídeo, para a gente ter um tempo aí de qualidade. Boa noite, pessoal. Bastante gente entrando, para a gente ter, ó, de Guarulhos, o Sandro, Curitiba, São Paulo, também estou em São Paulo. Luana, vocês estão onde? André, Eu Dimas? estou falando de São Paulo, capital. E eu falo do Rio, capital. Aqui pertinho, mas tem gente de todo o Brasil. Ah, que maravilha. Goiânia, Goiânia, Porto Alegre. legal. Então também digam aí se vocês já trabalham na área ou se estão querendo começar agora, se estão curiosos para saber sobre data science, se querem migrar de área, o que vocês estão procurando aqui hoje no webinar. A gente tem muito conteúdo bacana, tanto para quem quer começar, quanto para quem quer migrar, quanto quem quer se atualizar, conhecer mais sobre o assunto. Olha lá, querendo entrar na área, migrar, começar do zero, tudo isso vocês vão ficar sabendo aqui hoje, gente. Então, vou apresentar a gente. Nós somos a Mentorama, a escola online Mentorama. Nós temos mais de 3 mil alunos, mais de 40 programas de ensino nas áreas de marketing, design, programação e games. Nós temos um formato exclusivo, porque além da Mentorama ser toda preparada, porque ela já foi criada uma escola online, ela te faz atividades práticas, né? Que você vai ter revisão para você acompanhar o seu progresso de aprendizagem. E a gente tem uma garantia de qualidade, porque nós temos os melhores mentores das melhores companhias do mercado. Então, os cursos são pensados junto a esses mentores, para te colocar da melhor maneira possível, qualificado para o mercado. E hoje, quem está aqui com a gente vai ter acesso a uma oferta super especial, só para quem está aqui com a gente. Então, aguentem aí, que a gente vai contar tudinho para vocês. E além desse papo super bacana, né, com os nossos dois mentores aqui, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para eles ao final. Podem ir perguntando durante também, que o que tiver, o que for pertinente a gente vai falando, mas ao final a gente vai responder as perguntas, um certificado de participação para já bombar aí as redes sociais de vocês, marcar a gente, a Mentorama, a Eleve, e descontos até 60%, gente. Então, quem não puder ficar aqui até o final, eu já vou colocar aqui um botãozinho de desconto para vocês cadastrarem os dados de vocês, e podem ficar tranquilos que não é para comprar nada imediatamente, mas os nossos consultores de carreira vão explicar tudo direitinho para vocês, dúvidas sobre curso, sobre investimento. Então, já se cadastrem aí, mas a gente vai continuar falando aqui isso para vocês. Eu sou a Irin Vichnievski, host aqui da Mentorama, e hoje nós estamos com o Dimas Soares Lima. Ele é mentor da Mentorama, ele é cientista de dados na Globo.com e nosso mentor. E daqui a pouco ele vai contar um monte de coisa mais pra gente, né? Tudo bem, Dimas? Tudo bem, sim, tô bem animado. Acho que vai ser ótimo. Eu também. E também estamos aqui com o André Dratovski. Acho que eu falei certo o sobrenome, que é difícil que nem o meu. Perfeito, começamos bem. Ele é CEO da Eleve e também vai contar aqui para a gente, participar aqui para a gente, contar bastante sobre como facilitar o acesso, né, a missão dele com a Eleve, e também bater o papo com o Dimas. Perfeito, muito prazer estar aqui com vocês, Airin, hoje. Também ansioso para
compartilhar um pouquinho dos nossos conhecimentos e aproveitar também a presença do Dimas aqui para matar algumas boas curiosidades. Boa. Tenho certeza que vai ser um tempo muito legal juntos. Então, agora eu vou passar a palavra ao Dimas para ele começar aqui o nosso webinar e já a gente volta. Bom, vou compartilhar minha tela aqui e a gente começa a conversar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Tá. E deixa eu só trocar aqui que tá duplicado. Acho que agora vai certinho. Vocês estão vendo? Uhum. Perfeito. Tá. Bom, então eu vou contar para vocês um pouco da história de como tudo isso começou, né? A história de como começou a fazer sentido ter o profissional de cientista de dados dentro das empresas. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre quais são as principais características ou as principais habilidades, né, que envolvem a base da ciência de dados, e também vou trazer alguns exemplos de aplicações, né, de como a gente consegue tangibilizar a ciência de dados no dia a dia das empresas. Então, falando rapidamente aqui sobre mim, só para dar para vocês um pouco de contexto, eu sou formado em estatística, né, e tenho mestrado em estatística pela UFRJ, e hoje eu trabalho como líder de ciência de dados na Globo.com. Meu papel é basicamente tentar trazer duas coisas principais, né? Eu trabalho tanto no desenvolvimento de carreira dos profissionais, então eu estou sempre ali próximo dos cientistas de dados que estão chegando no mercado e tentando definir ali para eles o que faz sentido ou não melhorar, e também trabalho na parte de liderança técnica, então eu estou sempre tentando trazer novidades, tentando trazer aplicações que fazem sentido para a empresa. Bom, então, chegando na primeira pergunta que eu acho super interessante de responder, né? O que é ciência de dados, ou como que isso tudo começou, né? Basicamente, como vocês já devem deduzir, né? Ciência de dados gira em torno de data, né? De informação. A gente vive hoje num mundo em que tudo virou informação, né? Tudo, de alguma forma, deve ser armazenado e pode ser armazenado, e a gente gostaria de tentar lidar com toda essa informação que vem surgindo. Em geral, a gente trabalha com essa informação em vários papéis, né? A gente trabalha com essa informação no papel de analista de dados, no papel de engenheiro de dados, no papel de cientista de dados, propriamente dito, né? E é legal ter essa visão, né? De que só o fato de existir informação gerou diversos papéis que hoje em dia são muito procurados. O cientista de dados, ele, em geral, né, ele lida com várias etapas dessa informação. Uma vez que você coleta toda essa informação, né, que começa ali quando você começa a adquirir essa informação e ter acesso a ela, você precisa passar por várias etapas até de fato tirar algum insight, tirar algum resultado, algum tipo de tomada de decisão dessa informação. Então, o cientista de dados, ele passa por diversas etapas que vão desde a aquisição dessa informação, da análise, da preparação desse dado, da visualização dessa informação, que é muito recorrente, até finalmente, de repente, gerar um resultado final, né, automatizar algum processo que pode ser feito com dados, né, com informação. E assim, entrando um pouquinho em como tudo isso surgiu, né, a ciência de dados em si, ela começou a virar uma tendência muitos anos atrás, né, quando toda essa informação ela começou a ser de fato salva e armazenada. Antigamente não era possível, nem existia tecnologia suficiente para poder você armazenar informações que hoje em dia são do nosso cotidiano das empresas. Então, o primeiro passo, né, junto com o avanço tecnológico, foi a capacidade humana mesmo de armazenar todos esses dados, todas as informações, que muitas vezes passam despercebidas no nosso dia a dia. Você pensa, por exemplo, naquele microempreendedor que tem, sei lá, um negócio, uma padaria, por exemplo, ele está ali fazendo transações o dia todo, está entrando e saindo produtos e ele não necessariamente armazena essa informação. Mas hoje em dia tudo isso é possível e a partir do momento que você tem todos esses dados sendo gerados e armazenados, você começa a analisar essa informação e gerar insights em cima. A ideia por trás, né, da armazenação de dados, ela é muito legal. Só que veio um desafio muito rápido, né, associado a você salvar muita informação. O
Acontece que, assim, pensando num mundo extremamente globalizado, né, pensando, por exemplo, nas redes sociais, numa corrida tecnológica cada vez maior para você atingir sempre muitos e muitos usuários, a gente acaba tendo uma necessidade de grandes volumes de armazenamento. A gente tem muita informação, muito dado em si sendo gerado, e a gente precisa armazenar tudo isso de forma escalável. E aí vira um desafio em si analisar toda essa informação. Como é muito dado, são muitas dimensões, são muitas possibilidades, surgiu a necessidade de ter uma pessoa, ou várias pessoas, né, que mergulhem nessa informação e que tentem tirar insights em cima disso. Porque o primeiro passo, como eu disse, é salvar toda essa informação. Foi a primeira coisa que todo mundo entendeu que fazia sentido. Ninguém conseguia mais tomar decisões sem necessariamente consultar alguns números. E aí, num segundo momento, surgiu a necessidade de ter uma pessoa focada só nisso, que desse prioridade para tirar o máximo de informações e o máximo de insights dessas informações. E aí, as aplicações de ciência de dados, elas vão em vários nichos, né? A gente pode partir desde a visualização dos dados, até tirar big numbers ali da empresa, e pode chegar até em aplicações mais elaboradas, como, por exemplo, o machine learning, que está muito em alta hoje em dia, né? Que é você começar a usar a informação que é gerada para automatizar processos e programar o computador ou uma aplicação que você faz para tomar decisões automáticas para você. Mas aí a gente entra numa pergunta que eu respondo 2 vezes por dia, todos os dias, que é o que é machine learning, né? Assim, tentando ilustrar um pouco o que é o processo de machine learning, né? A gente sempre começa com uma base de dados, a gente tem uma base de informações que foram coletadas, a gente passa por um processo de análise dessa informação para entender se existem padrões, se existem informações ali que são relevantes. E depois que a gente faz essa análise, a gente começa a entender que alguns padrões eles estão presentes naquela informação e a gente consegue tirar algum tipo de aprendizado. Geralmente, esse aprendizado ele é feito através de algum modelo, algum método de inteligência artificial que o cientista de dados conhece e automatiza isso. E, por fim, com esse aprendizado, a gente consegue automatizar essa tomada de decisão. Então, é possível que, por exemplo, novos produtos surjam. Eu gosto muito do exemplo da Uber, né? A Uber é uma empresa que ela só existe com um fundo completo de inteligência artificial. A solução que ela traz em si, né, ela é uma solução que só pode ser feita através de métodos matemáticos que os cientistas de dados implementam. Por quê? Porque ela pegou uma dor, né, que era... Por exemplo, eu quero me transportar de um local para o outro e eu não necessariamente me sinto confortável com um taxista, porque eu não sei se de repente esse cara vai ficar dando voltas e etc. E aí, em cima disso, ela criou um produto que eu vou garantir para você que você sempre vai ter o menor caminho possível, o caminho mais otimizado possível, isso de forma automática, você vai ter visibilidade sobre isso e o motorista também. Encontrar qual é o melhor caminho possível é um desafio de ciência de dados que só pode ser feito através dessa automatização de processo, né? Não tem como ficar uma pessoa ali sempre olhando qual vai ser a corrida que vai existir e qual vai ser o melhor trajeto. Isso tem que ser automatizado pela máquina. Então, assim, ilustrando, né, um pouquinho do que é feito com essas informações, vamos pensar que informação, no final das contas, é dados, né? São números que a gente tem. E aí isso pode ser convertido, por exemplo, em um gráfico. Então, ilustrando aqui, vamos supor que a gente vai armazenando informações ao longo do tempo e a gente vê algum tipo de padrão, né? Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando um padrão de algo que vinha caindo, começou a subir. Tanto faz o que é em si, né? Porque é só uma ilustração, mas imaginando que a gente está encontrando um padrão nessa informação, a gente precisa responder a pergunta de, ok, o que vai acontecer depois disso? Dado esse histórico de informação que eu tenho, o que provavelmente vai acontecer depois dessa faixa que eu estipulei? E aí a gente tem algumas opções prováveis e outras opções menos prováveis. Claro que a proposta do cientista de dados sempre é minimizar o nosso erro. É possível que aconteça um pontinho vermelho, como vocês estão vendo. Tudo é possível em qualquer cenário, mas com certeza os pontinhos verdes eles são muito mais prováveis. E aí o que o cientista de dados faz, basicamente, é encontrar qual é o melhor desenho, qual é a melhor função ou qual é a melhor projeção dado a informação que ele tem. Então, dado esse padrão que ele tem disponível, para onde esse caminho vai acontecer. Isso pode ser feito, claro, por um passo à frente, como a gente está vendo aqui, isso pode ser feito
para daqui a 2, 3 anos, com uma possibilidade de erro cada vez maior, mas que faz parte do dia a dia, né? Então, esse processo ele é sempre genérico para qualquer cenário. A gente pode inverter o padrão, e agora as bolinhas que eram vermelhas ficam verdes, mas porque o padrão de histórico está diferente. E a ideia é que a gente consiga entender cada tipo de padrão possível. Então, assim, no geral, o cientista de dados ele é a pessoa que traz processos inteligentes, né, que ele, de alguma forma, ele consegue automatizar decisões, ele consegue trazer mais automação para os processos da empresa, ao mesmo tempo em que ele traz insights, que ele traz mais valor para o negócio em si. Mas a gente sempre chega numa outra discussão muito importante, que é, beleza, eu entendi como surgiu tudo isso, eu entendi o que em geral um cientista de dados pode vir a fazer, né, que é basicamente lidar com muita informação, mas o que eu preciso de fato saber para ser um cientista de dados? Ou quais são as bases fundamentais que compõem a ciência de dados? E assim, os 3 pilares, né, que eu gosto de dizer, pelo menos, eles são conhecimento de negócio, matemática e programação. Quando a gente une esses 3 pilares, a gente consegue ter um profissional bem próximo do que a gente entende como o ideal de um cientista de dados. Claro que como, inclusive, muitos de vocês vão se identificar com isso, né? Como a gente tem diferentes perfis, a gente tem profissionais com diferentes históricos, algumas pessoas elas são excelentes em negócio e elas ainda estão caminhando no lado de matemática ou no lado de programação. Outras pessoas são aqueles caras extremamente programadores que nasceram para isso, mas que não têm nenhum conhecimento de negócio e precisam desenvolver mais esse lado. Então, a gente tenta unir esses 3 pilares num profissional para ter alguém capacitado para lidar com diferentes cenários que acontecem no dia a dia de um cientista de dados. Esses 3 pilares eles são fundamentais. Eu diria que o principal, né, dos 3 é sempre o conhecimento de negócio, que é você conhecer o seu dia a dia, né, como cientista de dados, você entender ali o que é o produto em que você está inserido, né, qual a empresa que você trabalha, quais são os desafios de negócio que ela gostaria de solucionar e também entender quais são os objetivos da empresa. Por exemplo, essa empresa está com o objetivo agora de crescer em determinada área ou está num momento mais de contratação. Tudo isso é muito importante que o cientista de dados tenha visibilidade porque ele ajuda na tomada de decisão. Então, uma vez que ele tem todo esse conhecimento, né, de negócio da empresa mesmo, ele tem essa expertise, ele começa a colaborar na própria construção de hipóteses do produto, que é muito iterativa, né? Então a gente pensa, será que se eu fizer tal modificação no meu produto, eu vou ter um retorno esperado legal? Será que eu faço X ou Y? Como que eu consigo melhorar, por exemplo, a minha receita com determinada ação? Então ele ajuda a construir essas hipóteses e também a metrificar isso, né? E ele também é parte fundamental dessa negociação, porque como cientista de dados, né, ele precisa provar o valor dessas iniciativas que muitas vezes não passam pela cabeça dos executivos. E aí ele é parte fundamental ali dessa conexão, de conectar desafios de negócio com soluções de machine learning ou com soluções de dados em si. Ele precisa provar, negociar e conseguir garantir a priorização dessas iniciativas, que muitas vezes elas são valiosas, mas não necessariamente são defendidas. Uma vez que o cientista de dados garante que ele é um cara bom de negócio, que ele entende o valor desse pilar em si, né, a gente também parte para o lado mais técnico, né, que é o conhecimento matemático. Porque o cientista de dados ele precisa entender todos esses desafios de negócio, ele precisa entender o valor associado a isso, só que ele precisa também saber um pouco de técnica, um pouco de matemática para ele conseguir lançar mão dessa informação que é gerada e, de alguma forma, gerar valor. Seja isso com uma análise, seja isso com o melhor gráfico possível para visualizar essa informação, ou até mesmo, como eu disse, né, utilizando modelos de machine learning para poder ter algum tipo de tomada de decisão mais inteligente. Então, alguns tipos de aplicações, né, muito comuns no dia a dia de um cientista de dados é a própria experimentação, né, o teste AB hoje em plataformas em empresas que são mais digitais, né, ele é extremamente comum
Hoje em dia é muito difícil você chegar numa empresa que faz modificações no seu produto digital sem experimentar alternativas, sem metrificar o impacto dessa modificação. E o cientista de dados ele ajuda muito nessa metrificação, porque não é só sobre, por exemplo, você medir uma métrica trivial, né? Às vezes um experimento, uma modificação no seu produto atinge várias métricas em si. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E ele também é o responsável pela modelagem, né? Então, se, por exemplo, eu quero encontrar aquela curva, voltando para o exemplo que eu dei, né, de que a gente tem uma sequência de pontos, eu quero encontrar qual é aquela curva ótima, a curva que minimiza o meu erro, aquilo é um método matemático que é interessante que a gente saiba como fazer. E aí um cientista de dados, ele aprende esse tipo de técnica para poder ele conseguir automatizar esse tipo de previsão. E, por fim, a gente entra no lado da programação, que é o terceiro pilar e tão importante quanto os outros. Por que programação, né? Porque, assim, o cientista de dados, ele é um profissional que vai lidar com esses desafios de negócio. Muitas vezes ele vai lançar mão de métodos de soluções matemáticas para os problemas dele, mas ele precisa transformar isso num produto no sentido mais orgânico possível, porque as pessoas vão consumir aquela informação nova que ele vai gerar, muitas pessoas vão tomar decisões em cima disso, então ele precisa automatizar todos esses processos e isso só é possível de ser feito através da programação. Além disso, o cientista de dados ele vai lidar no dia a dia com volumes de dados muito grandes. Como ele vai lidar com volumes de dados muito grandes, ele precisa de um conhecimento de programação para poder saber manipular toda essa informação. E aí eu fiz questão de colocar esse último parágrafozinho aí, falando sobre o R e Python, porque as pessoas adoram me perguntar, né? O que você acha que é mais utilizado? Quais são as ferramentas mais utilizadas? Assim, tem muitas outras que eu acho que a gente pode discutir até mais para frente, mas, em geral, R e Python são as duas linguagens mais utilizadas para a parte de programação. Não é só programação que o cientista de dados faz, ele também faz BI e faz outras coisas, mas R e Python para a parte de programação são as mais comuns. E aí eu vou dar uma pincelada rápida assim, sobre o dia a dia de trabalho de um cientista de dados, né? Aliás, sobre o ambiente de trabalho de um cientista de dados, para que a gente tenha uma noção assim, sobre o tipo de coisa que ele faz, só para ficar mais claro mesmo. Assim, a gente passa por algumas grandes ferramentas que o cientista de dados acaba lançando mão, né? Ele acaba fazendo muita modelagem, hoje em dia isso está muito em alta, então o cientista de dados ele precisa saber modelagem mesmo de aplicações de métodos estatísticos, de métodos matemáticos, muitas vezes até utilizando métodos mais elaborados, de redes neurais e tudo mais, para trazer valor para o negócio em cima disso. Ele também precisa ter uma veia muito forte de BI, então é muito importante que ele tenha esse conhecimento, né? Ou o que a gente chama algumas vezes de Advanced Analytics, que é o cara que consegue se aprofundar um pouco mais nos números da empresa, consegue extrair recortes específicos do produto e consegue, em cima disso, trazer insights. A gente também passa por muita experimentação e otimização, otimização é um exemplo, por exemplo, que eu trouxe da Uber, né? Aquele processo ali de achar o melhor caminho, nada mais é do que achar o caminho ótimo para aquele desafio específico. Então, otimização também é uma coisa muito feita no dia a dia de um cientista de dados. E assim, eu gosto de resumir muitas dessas coisas como uma visão mais de growth hacking, a gente pode dizer, que é basicamente você tentar fazer pequenas modificações ou, em alguns casos, encontrar pequenas oportunidades que com alguns processos que você modifica, você gera um grande valor para a empresa. Em geral, as aplicações de ciência de dados nas empresas, principalmente empresas que estão trazendo agora, né, estão começando a contratar cientistas de dados, elas têm essa visão muito de growth, de tentar linkar os cientistas de dados com iniciativas de marketing, com experimentação, com automação de processos, para que, de alguma forma, a gente faça pequenas modificações no produto ou pequenas modificações no status quo da empresa e consiga gerar muito valor em cima disso. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos de aplicações, né? Porque é legal ficar falando sobre isso tudo, mas sempre dá aquela coisa de tipo, tá bom, mas me explica o que você faz de verdade, né? O que isso significa. E aí eu trouxe alguns exemplos. Eu vou falar um pouquinho sobre
um teste AB, que é um caso muito comum no dia a dia de um cientista de dados. Eu acho super importante isso, porque muitos profissionais acabam romantizando só a parte de modelagem, que é super valiosa e realmente gera muito valor, mas todo modelo de machine learning sobe em produção num teste AB. Então, a gente, na prática, está fazendo uma experimentação, a gente está subindo um AB para ver qual modelo funciona melhor. Além disso, eu trouxe também um exemplo de segmentação, né, de usuários, que é bem mais aplicado e utiliza métodos de machine learning. E, por fim, eu trouxe um exemplo de previsão, né, que a gente chama de forecasting, que é quando a gente pega algo histórico e tenta prever o futuro. Então, assim, o teste AB nada mais é do que você separar a sua população, em geral, em duas alternativas. É claro que a gente pode fazer essa separação em mais alternativas, mas o mais comum são separar em duas alternativas, que a gente chama de A e B, em que uma costuma ser o controle. O controle, geralmente, é quando a gente quando você usa o modo como funcionam as coisas hoje em dia. Então, a gente separa uma parcela dessas pessoas, que é como se fosse o controle. Pensando até em aplicações médicas, é como se fosse aquela galera que recebe o placebo, né, que não recebe um remédio de verdade. E aí a gente tem a alternativa, que é geralmente a opção com a modificação. Isso pode ser feito de diversas formas. Isso pode ser feito, de repente, mudando um banner no nosso site. Isso pode ser feito numa modificação de preço. E aí a gente entra num exemplo. Pode ser que a gente esteja fazendo um teste de preço no meu produto. Pode ser que eu tenha a seguinte hipótese. Será que se eu mudar o preço do meu produto, eu vou conseguir arrecadar mais dinheiro bruto no total do que com esse preço atual? Por exemplo, vamos supor que eu faça uma redução de preço de 20% no meu produto que eu estou vendendo. Quanto a mais eu vendo desse produto, é uma resposta que a gente gostaria de ter. E a outra resposta que a gente gostaria de ter, ou a outra pergunta que a gente gostaria de responder dado que eu vendi X a mais, esse X a mais é suficiente para recompensar os 20% de redução que eu fiz no meu preço? Isso é uma hipótese. Então, a gente consegue tentar, em cima dessas alternativas, descobrir qual é o preço ótimo do meu produto, qual é o preço que mais faz sentido. É claro que, assim, existem diversas formas, inclusive na literatura, definindo como a gente constrói o preço de um produto em si, mas esse tipo de hipótese ele pode ser explorado. A gente não precisa ficar preso só na teoria literária de como construir um preço. E a gente precisa responder algumas perguntas básicas, né? A gente precisa saber se houve diferença entre as alternativas, quando eu subo um teste AB, né, se a gente observou que houve diferença de verdade entre as alternativas, diferença significativa, e o significativo ele tem um significado muito importante para os cientistas de dados, que a gente tem métodos que dizem se aquela diferença pontual ela é de fato uma diferença verdadeira ou se aquilo foi outra adversidade que causou essa pequena diferença. A gente também gostaria de entender quais são os impactos, né, dessa modificação que a gente faz, e aí, fixando no exemplo do preço, né, a gente gostaria de saber se o preço menor se paga em relação ao maior. Então, a gente gostaria de saber se, reduzindo o preço, eu vendo muito a mais, de forma que eu tenha um valor total muito maior do que com o preço atual que eu tenho. Então, esse é o tipo de coisa que a gente metrifica e a gente explora dados e informação. E isso é o papel do cientista de dados, né? Ele tenta mergulhar nesse tipo de situação. Um outro exemplo que eu gosto muito é um exemplo de segmentação. A segmentação nada mais é do que você trazer mais conhecimento sobre os seus usuários, sobre as pessoas que estão consumindo o seu produto ou visitando o seu site. Uma vez que você tem informações armazenadas sobre os seus usuários, né, sobre os seus consumidores, você consegue encontrar padrões de consumo. Você consegue, a partir disso, distinguir quais são os grupos de pessoas que estão dentro do seu ambiente, né, de consumo, e em cima disso você faz essa segmentação. Você consegue encontrar padrões, consegue separar essas pessoas, e aí para próximas pessoas que surgirem no seu produto, você consegue saber, essa pessoa tem um consumo parecido com aquele nosso segmento X, e então provavelmente vale a pena a gente tratar ela dessa forma específica. A gente traz mais inteligência para o atendimento, por exemplo, ou até para a experiência do usuário dentro de um site. Então, por exemplo, a Netflix adora fazer isso, né? Eles adoram se gabar que eles têm, por exemplo, uma Netflix para cada usuário. Ou seja, se você abrir a Netflix sua
e, sei lá, do seu amigo, você vai ver que a home das duas é diferente, e é sempre diferente de uma terceira, de uma quarta, porque eles entendem que você tem um padrão de consumo diferente, e por isso ele te segmenta e te agrupa com pessoas que consomem aquele mesmo tipo de conteúdo. Isso é algo muito feito no dia a dia de um cientista de dados, conseguir encontrar esses segmentos, encontrar padrões de consumos e separar eles de forma a gerar valor para o negócio, né? Porque isso está diretamente interligado com o problema de negócio em si, que pode vir, sei lá, eu quero melhorar, aumentar o tempo das pessoas na minha página, eu quero aumentar minha retenção, eu quero encontrar, por exemplo, o grupo de pessoas que vai cancelar minha assinatura. Tudo isso é feito através de segmentação, por exemplo, né? E aí, mais uma vez, né, tem algumas perguntas básicas que a gente gostaria de responder. A primeira é quais são esses grupos, porque os métodos de machine learning que a gente utiliza, eles não falam para a gente quais são os grupos, eles só falam que existem grupos diferentes. E aí o cientista de dados ele precisa mergulhar nesses grupos e entender quais foram as características que fizeram esses modelos distinguirem uns dos outros. Em geral, isso pode ser feito de duas formas. Ou isso é feito de forma completamente automática, que, por exemplo, no sistema de recomendação, né, a gente não precisa ter ninguém ali olhando quais são esses grupos. A gente só confia e começa a recomendar coisas em cima desses grupos. Só que a gente também tem outros casos que são mais de usabilidade, que a gente realmente está interessado no usuário final. E aí a gente não fica sozinho nessa análise, né? O cientista de dados, ele aciona, por exemplo, os stakeholders do produto, as pessoas de negócio, as pessoas de marketing, para olharem para essas informações junto com ele e entenderem quais são esses grupos. Uma outra pergunta, né, muito importante é a gente entender se existe diferença entre esses grupos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, numericamente, muitas vezes o modelo de machine learning ele vai falar para vocês, sim, existe diferença numérica. Só que, às vezes, esses grupos eles não fazem diferença para a gente de negócio. Então, pode ser que isso não gere nenhum tipo de valor. Por exemplo, vamos supor que a gente está falando de um produto de esportes, e aí a gente tem um grupo de pessoas que consomem futebol internacional e a gente tem um outro grupo de pessoas que consomem futebol nacional. Será que para esse produto de esportes faz diferença eu distinguir quem consome futebol internacional do nacional? Talvez sim, talvez não. Então, esse tipo de insight é importante de ser gerado. E a gente também precisa saber, que aí eu já entro na terceira pergunta, né, se essas diferenças elas são relevantes para o negócio, que é basicamente o que eu acabei de falar. E assim, entrando no exemplo de previsão, né, o que a gente gostaria de fazer é muito parecido com aquele exemplo inicial. A gente gostaria de entender o histórico do que a gente tem em mãos e em cima desse histórico a gente gostaria de tomar uma decisão futura, né? A gente gostaria de fazer uma previsão sobre o que vai acontecer no futuro baseado nesse histórico. Isso é extremamente comum em fintechs, em empresas que lidam muito com dados históricos, né, dos usuários, dados históricos da receita em si, né? E é bem comum porque a gente precisa entender qual é o comportamento desse usuário, qual é o tipo a histórico de transação deles, até para detecção de fraude, para diversas aplicações, e a gente só tem capacidade de fazer isso entendendo esse padrão de consumo, né? Entendendo esse histórico e tomando decisão. Isso também é muito comum, por exemplo, para quem analisa ações, né? Por exemplo, se eu quero comprar ou vender uma ação, faz sentido eu analisar o histórico dessa ação para entender se essa ação está com uma tendência de subida ou se tem um padrão aqui que ela está subindo, mas historicamente ela sempre sobe até ali e cai. Tudo isso é comum e isso pode ser feito através de modelos de machine learning. Em geral, as principais perguntas, né, que a gente gostaria de responder quais são esses possíveis valores, né? Porque quando a gente faz uma previsão, a gente não quer só olhar a previsão pontual, a gente não quer olhar, por exemplo, minha previsão desse dado histórico de consumo aqui é que esse cara vai gastar 20 mil no mês que vem. Isso daí é um número só e não necessariamente é o suficiente para tomar decisão. Então, o que a gente faz é o que a gente chama de previsão intervalar. A gente fala, olha, em média, esse cara provavelmente vai consumir os 20 mil, só que olhando o histórico dele, ele é um cara que varia muito. Então, isso pode chegar a 0 de consumo no mês que vem, ou isso pode ir até 200 mil. Então, isso é muito mais valioso para a gente, olhar também para a incerteza associada. E aí, a gente entra exatamente nessa segunda pergunta, né, que é o quanto a gente confia nessa previsão. Se a gente for pensar, né, por exemplo, eu posso falar que qualquer pessoa vai viver entre 0 e infinitos anos. Eu faço uma previsão
que sempre está certa, eu sempre acerto essa previsão, mas não necessariamente essa previsão gera qualquer tipo de valor. Então, quanto menos incerteza a gente tem, mais assertiva é a nossa previsão. E a incerteza ela é contemplada através desses intervalos que a gente dá. E isso está inteiramente ligado com o nosso terceiro ponto, que é se os resultados eles são satisfatórios. Pode ser que essa previsão em si ela não seja suficiente para a gente tomar uma decisão. Então, a gente precisa sempre estar alinhado com as pessoas de negócio para tentar verificar se a gente está com uma previsão que é relevante e que vai ajudar na tomada de decisão. Bom, esses eram os pontos que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje. Espero que tenha sido bem rica e fico à disposição aí para a gente trocar uma ideia e responder umas perguntas. Obrigada, Dimas. A gente vai ter esse tempinho para perguntas. O conteúdo com certeza foi ótimo, o pessoal gostou bastante. Vou colocar aqui agora os nossos slides para a gente dar continuidade à apresentação. E eu vou falar agora que vocês já souberam um pouco, né, sobre o que é um cientista de dados, conhecem um pouco da área. O Dimas contou um pouco da relevância, né, dessa área. O Murilo aqui no chat falou para a gente o quanto cresceu 450% nas vagas de cientista de dados pelo olhar digital, gente. É muita coisa, né? 450%. Então, é uma profissão muito em alta aí, por isso até que a Mentorama pensou nesse programa, né? Os nossos programas profissão são pensados em combinados de cursos para preparar o profissional para o mercado, por isso que chama profissão cientista de dados. E como eu disse, a gente pensa nos cursos juntamente a esses mentores que trabalham, que estão inseridos aí em grandes empresas, que têm o know-how e a expertise do que o mercado está precisando. O Dimas está entre os nossos mentores, né? Mas a gente tem pessoal de várias áreas legais também, assim como a Globo.com. São muitos mentores bacanas e os cursos que eu falei para vocês são esses combinados de cursos. Cientista de dados, SQL, que é a linguagem, R para Data Science, que o Dimas falou aqui para a gente, né? E o conhecimento universal do programador. Então, vocês vão saber sobre Python, sobre R para Data Science. E o Python, gente, é uma linguagem tão utilizada e tão simples no mercado que o Google, o Spotify e o Facebook estão usando. Então, é super interessante aprender sobre essa linguagem. E aqui está falando um pouco mais da expertise que vocês vão ter, né? Aplicar os algoritmos de aprendizagem para entender aí como funciona todas essas técnicas que o Dimas falou, né? Facilitar o acesso das pessoas, né? Pensar em soluções inteligentes para otimização de processos, né? Então, vocês vão utilizar esses algoritmos para fazer análise, para pensar nessas soluções, gerenciar projetos corretamente, vocês vão aprender na prática tudo isso. Então, é muito bacana. E hoje, como eu disse para vocês, a gente tem um desconto e é super especial, porque além do desconto, os 5 primeiros inscritos no curso vão ganhar um curso grátis, gente. É uma oferta 2x1 hoje, porque a gente está aqui na Black Friday. Então, você vai comprar um programa profissão com todos esses diferenciais que eu contei para vocês e muito mais. Se vocês cadastrarem, vocês vão saber. E ganhar um curso grátis. Eu vou colocar aqui novamente a oferta para vocês cadastrarem, para vocês garantirem esse desconto, tá bom? E vou contar também um pouco mais como está organizado aqui a nossa estrutura na Mentorama. Você vai assistir as nossas aulas online, como eu disse para vocês, com a melhor qualidade, onde e quando vocês quiserem. Parar, voltar, assistir que nem o WhatsApp, 2 vezes mais rápido, do jeitinho que você quiser. Fazer as atividades que serão revisadas, receber os comentários dos tutores e a parte mais legal, na minha opinião, que é defender o seu projeto de conclusão. Gente, é um projeto para um cliente real. É como se você fosse contratado, porque você vai atender uma demanda real do mercado para um cliente real. Depois eu vou entrar nesse ponto mais um pouquinho. E falando em experiência real, a gente também tem os nossos laboratórios. O Mentorama Code Lab é um laboratório que
você vai passar por uma experiência guiada por um expert do mercado de programação, um mentor expert do mercado, e vai ter uma experiência desenvolvendo serviços web. Então, assim você vai desenvolver a sua qualidade, suas soft skills, suas habilidades de trabalhar em equipe, vai fazer um projeto real para o seu portfólio, então você não vai sair para o mercado aí inexperiente. Porque hoje a gente sabe a importância da prática e da experiência, né, na hora de conseguir um trabalho. E, além do que, o network de todas essas pessoas que estão aí com os mesmos objetivos que você, para criar novos projetos aí futuramente. O projeto que eu contei para vocês, vou mudar aqui a telinha, porque a gente está em cima da tela. Vocês vão trabalhar num case real, de uma empresa real. Sabe aquelas empresas que eu falei que os nossos mentores trabalham? Aquelas grandes empresas, os top de linha? São essas empresas. Você vai ganhar experiência e vai poder adicionar no seu portfólio, né? O seu projeto ali e ficar mais habilitado, ter mais referência para poder trabalhar, fora o network com os nossos mentores, que algumas vezes os mentores não, a banca já contratou alunos que estavam apresentando os projetos. Então, o potencial do network, gente, nunca duvidem disso. Ainda mais quando vocês estão qualificados, habilitados para seguirem aí para o mundo. Vocês vão ganhar o nosso certificado, né, de conclusão. Vai colocar ali no seu currículo todas as suas habilidades, expertises, e para te ajudar com isso, olha lá, a cientista de dados especialista com R$ 7.500, que hoje em dia o salário é um dos mais bem remunerados do mercado. Quem sabe é você, a próxima pessoa aí. E quem vai te ajudar também com o currículo e com o portfólio é a Gisele e o nosso Centro de Carreiras. Gente, ela vai te ajudar a agendar a entrevista, te treinar para a entrevista. Você vai ter workshops com especialistas da área e vai ter uma consultoria individual sobre a carreira. Isso é muito legal, porque hoje em dia a gente sai para o mercado de trabalho pensando, e agora? Que vaga eu aplico? O que eu faço? As pessoas estão entrando em consultorias e isso você já vai ter aqui na Mentorama com pessoas que reconhecem o seu potencial porque confiam no trabalho dos seus mentores. Então, hoje vocês estão aqui, ouviram o Dimas falando, né, sobre essa área tão bacana, tão interessante que é e tão promissora, que é o cientista de dados, assistindo, falando, nossa, eu quero entrar. Então, você vai se inscrever no curso, vai assistir às aulas, realizar os seus deveres, receber os seus feedbacks. Enquanto isso, você vai ter a oportunidade de trabalhar, porque aqui, a partir do 4º mês, você já tem experiência suficiente para fazer seus freelas, entrar como júnior. Vai fazer o seu projeto incrível de conclusão de curso. E se ainda assim você não tiver conseguido o trabalho dos seus sonhos, aquela vaga que você tanto almeja, o nosso centro de carreiras vai te orientar e te dar um suporte para conseguir aquela oportunidade que você almeja. Então, aproveitem, gente. Se você ainda não clicou nesse botão, eu tenho certeza que você está muito afim. Então, agora é a hora. Eu não contei uma coisa para vocês, gente. Hoje, sendo aqui a Black Friday, a Mentorama está com uma oferta ainda mais especial, um bônus aí especial, que se você fechar com a gente o nosso programa Profissão, os nossos cursos com desconto promocional, você vai ganhar um workshop ao vivo de como aprender online de forma eficaz. Gente, isso é muito bacana porque a gente sabe que muita gente migrou agora para o online e acaba tendo problemas para se concentrar, né? Aqui na Mentorama a gente já tem toda uma base estruturada, né? Estúdio, tudo da mais alta qualidade, mas ainda para te ajudar a absorver o melhor conteúdo possível, a gente elaborou esse workshop Como Aprender Online de Forma Eficaz. Nesse workshop você vai ajudar também já aprender aí como encontrar uma vaga no mercado de trabalho, direitinho pensar como organizar o seu processo educacional, né? Como que eu me foco mais e ainda se manter motivado para concluir aí o seu processo de aprendizagem da melhor maneira possível. E agora eu vou passar a palavra ao nosso parceiro André,
que é da Eleve, o CEO da Eleve, e ele facilita o acesso de aprendizagem em áreas que ele acha promissora, assim como a Mentorama. Então, ele vai contar um pouquinho do que ele faz para a gente, né, do porquê esse propósito, e também bater um papo com o Dimas. Perfeito, muito obrigado, Airin. Obrigado, Dimas, também, por compartilhar um pouco até aqui. Agora a gente começa a abusar um pouquinho da tua experiência e conhecimento. Me apresentando novamente, eu sou fundador e CEO da Eleve, e para quem não conhece, Eleve é uma fintech dedicada ao crédito educacional. Mais do que isso, nós somos dedicados ao impulsionamento de carreiras, e a forma que nós fazemos isso é trazendo soluções de acesso a cursos de alto impacto. Em outras palavras, trazendo acesso ao conhecimento que leva a empregos, que leva a renda e que leva à transformação de vidas. E a Mentorama, já há algum tempo, é nossa grande parceira, especialmente nos cursos relacionados à tecnologia, dados, design e tudo aquilo que envolve o mundo de tecnologia e digital. Nós somos um exemplo vivo da necessidade e da demanda pela parte de dados, pela parte de ciência de dados. Afinal de contas, a maior parte do nosso público são jovens, com pouco histórico, com poucos dados disponíveis, muitas vezes, e a forma como a gente consegue viabilizar condições muito especiais é justamente criando perfis, criando segmentações, trabalhando análises preditivas para chegar em algumas daquelas respostas que o Dimas colocou há pouco e que nos permitem tomar decisões de uma forma rápida e assertiva. Do nosso lado, é absolutamente fundamental essa área, e ela, desde o início, nunca foi uma área de apoio. Ela sempre foi uma área absolutamente estratégica, que responde diretamente para mim e que é, muitas vezes, um norte para a gente tomar decisões e direcionar o nosso negócio. Dimas, eu gostaria de começar com uma pergunta aqui, que eu vejo dentro da Eleve, mas eu adoraria ver isso também, escutar de você. Você falou muito sobre o que o cientista de dados faz, o que se espera dele, quais são os grandes desafios, enfim, mas será que você consegue trazer aqui um pouco de como é a rotina de um cientista de dados, de alguém que está ali no teu time, no dia a dia? Como é que funciona o dia a dia de um cientista de dados na Globo.com? Sim, eu acho que é bem legal falar sobre isso, né? Porque muitas pessoas elas ficam nessa dúvida, né? De como o cientista de dados ele de fato trabalha, e eu acho que vale a pena responder isso de uma forma até mais estruturada, porque eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente estrutura times, né? A gente, em geral, a gente tem iniciativas que a gente coloca times envolvidos nessas iniciativas, e aí a gente faz um time bem híbrido, né? A gente tem cientistas de dados, a gente tem desenvolvedores, a gente tem designers, todos eles no mesmo time, compartilhando o que está sendo feito no dia a dia, o que precisa ser feito em prol desse objetivo desse time, né? Ou dos objetivos desse time. E aí, o cientista de dados, especificamente, ele é o braço direito do que a gente chama de PO, né, muitas vezes, que é o Product Owner daquele projeto específico. E a gente auxilia tanto no levantamento desses números, na construção de hipóteses, na investigação, né, de possíveis problemas ou de possíveis novas decisões que vão ser tomadas. A gente está ali no dia a dia conversando com o PO e com os outros integrantes desse time. Só que a gente também tem uma visão transversal do que é o contexto de ciência de dados. Porque muitas vezes, por exemplo, eu trabalho como líder da área de vídeos. Então, eu tenho diversos cientistas de dados em diversos times, todos eles falando sobre vídeos em algum contexto. E aí a gente exercita muito essa troca de conhecimento, né? Por exemplo, eu estou falando sobre vídeos no contexto de processamento, de identificação ali de pessoas dentro do vídeo, mas eu tenho um outro grupo que está falando sobre vídeos no sentido de vender assinatura, de tentar melhorar algum tipo de métrica, né? Então,
a gente também faz esse cruzamento dos cientistas de dados para que eles consigam trocar experiências. Perfeito. Muito obrigado, Dimas. É interessante você falar sobre essa perspectiva do que as pessoas fazem. E uma coisa me chamou bastante atenção. A gente vê aí nos últimos 1 ano e meio, 2, desde que começou a pandemia, a impressão que eu tenho é que a demanda só cresceu, e não só porque a tecnologia avança e traz novidades, e a capacidade de armazenar, coletar e armazenar dados avança num ritmo absurdo. Mas a gente também vê que talvez o interesse pelos dados e a confiança nesses dados é crescente. Não à toa a gente vê pipocando em grupos de WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, enfim, todo dia novos relatórios com novos insights, muitas vezes explicando ou tentando prever os resultados da pandemia ou quando isso vai acabar, enfim. Eu acessei hoje também um relatório muito interessante. Vi que o Murilo comentou sobre a demanda por profissionais na área de dados, de ciência de dados, e eu vi um relatório muito interessante do Workana, que é uma plataforma focada em freelancers, trabalho remoto, enfim, e eles dão um número ainda mais impressionante, né? Eles dão um número que fala da crescente por profissionais nessa área de 730% nesse ano de 2020. 730%. São 7 vezes a quantidade que a gente tinha antes, num único ano. Esse talvez seja a maior explicação pela qual a Eleve consegue e tem todo o interesse em impulsionar carreiras como a de cientista de dados e trazer condições extremamente agressivas e acessíveis para que mesmo quem tenha condições financeiras extremamente limitadas não deixe de acessar esse conteúdo, porque a capacidade transformacional desse conteúdo na carreira de alguém é realmente extremamente relevante. Como alguém que está nessa outra ponta, Dimas, adoraria escutar como é que tem sido, na tua visão, essas mudanças, como é que elas têm impactado a tua vida e a vida de empresas que valorizam isso, e aí eu diria que são quase todas, talvez algumas não saibam. Como é que isso tem impactado vocês ao longo desses últimos 2 anos? Talvez a demanda por profissionais, quão fácil ou difícil tem sido achar pessoas qualificadas, que valor tem para vocês, consumidores desse tipo de conhecimento, que valor tem para vocês, profissionais bem formados, e a disponibilidade de profissionais nos últimos tempos? Bom, então, tem sido realmente um desafio para a gente, né? Dimas. Oi? Dimas. O seu vídeo não está aparecendo, eu não sei se para o pessoal tá. Vocês estão vendo o Dimas? Não, sumiu aqui também. Deixa eu ver aqui se... Eu vou atualizar aqui a página para ver se muda. Às vezes acontece, né, gente? Estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Voltei? Voltou. Tá, beleza. Então, voltando à pergunta, né? Tem sido realmente uma crescente de procura dos cientistas de dados, então a gente sente isso, né? As empresas cada vez mais tentando se integrar e se atualizar e entrar até com esse pé mais tech, né? Dentro do fundamento da empresa em si. Então, esse é um movimento que, na minha visão, veio para ficar. As empresas, mesmo empresas tradicionais, elas têm criado um braço tech dentro delas, um braço mais laboratorial, porque muitos cientistas de dados, inclusive, eles têm esse papel mais de inovação dentro da empresa, né? Então, eles trazem muita modificação que, às vezes, nem está necessariamente alinhado com o que a empresa estava prevendo, mas que pode vir a ser um novo produto, né? Então, isso realmente é uma tendência. E a gente entende que com certeza, hoje existem mais vagas do que profissionais. No geral, assim, a gente pensando no mercado brasileiro, mas também pensando no mercado mundial. E a profissão de cientista de dados ela é uma profissão muito democrática, porque ela não exige necessariamente uma faculdade específica, uma formação específica. Por exemplo,
Eu sou formado em estatística, né, como eu falei, mas eu trabalho com pessoas que são formadas em administração, em biologia, em engenharia de produção. Então, tem diferentes perfis de pessoas que, de alguma forma, se identificaram com aquilo e foram entendendo como isso funciona. É um caminho, né? Cada um tem dificuldades específicas, né? Às vezes, como eu falei, o cara entende muito de negócio e tem que fortalecer outras habilidades. Mas, em geral, isso é muito positivo, né? De que a gente tem uma profissão muito democrática. Muito legal, Dimas. É engraçado, eu te perguntei isso, mas, na verdade, de alguma forma, eu tinha parte da resposta. Nós, aqui na Eleve, estamos constantemente recrutando e buscando bons profissionais na área, e, para ser muito sincero, em todos os níveis. Muitas vezes é muito bom ter alguém sênior no time na área de dados, mas muitas vezes nós também queremos cabeças abertas, cabeças de pessoas que ainda não foram totalmente formadas e que possam vir de uma forma muito agnóstica para o nosso negócio, aprender, ensinar e se formar lá dentro. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta, que é sobre a carreira do ponto de vista de cargos e remuneração. Por que eu falo isso? Fazendo uma breve pesquisa aqui em alguns sites de vagas e de recrutamento na área de tecnologia, é espantador o piso para essa área de cientista de dados. O valor de piso que eu encontrei aqui é de algo como R$ 4.500 para um cientista de dados júnior, né? E a gente vê um número imenso de vagas de 8, 10, 12 mil reais, e muitas vezes com esses salários as empresas estão sangrando e não conseguem encontrar os profissionais que querem. Na minha visão, em boa parte a gente não consegue encontrar os profissionais porque faltam algumas das conexões que você comentou lá no começo da tua apresentação. No nosso caso, nós analisamos perfis de alunos, nós analisamos o que é que vai acontecer com eles depois que eles estudarem, aqueles que estudam, aqueles que não estudam, aqueles que se formam, aqueles que largam no meio do curso, e por aí vai. Então, no nosso caso, o desafio é sempre entender a pessoa com o mínimo de perguntas possível, como é que vai ser o futuro dela, porque, afinal de contas, nós estamos fazendo um financiamento e a gente precisa ter alguma expectativa de retorno. Nesse âmbito, eu queria entender se esses números que eu trouxe aqui, eles têm sentido, e também como é que você enxerga a carreira, quais são os principais marcos em termos de evolução e de cargos no âmbito de um cientista de dados? Bom, eu diria que sim, os números fazem sentido. Assim, eu tenho bastante amigos, eu tenho muitos amigos, né, em diversas empresas, a gente conversa bastante sobre isso, e realmente é uma profissão que felizmente está muito quente, né, e está com salários muito bons. E tem uma outra coisa que vem acontecendo cada vez mais, né, que hoje em dia, as empresas, apesar dessa grande demanda, né, elas estão entendendo cada vez mais como elas podem utilizar um cientista de dados. Há 5 anos atrás, a gente tinha o cientista de dados praticamente como um cara que levantava grandes números para o CEO da empresa, por exemplo. E isso tem muito valor, é claro, tem pessoas que continuam exercendo essa profissão, mas cada vez mais o cientista de dados ele vem puxando um lado mais focado em resolver grandes desafios ou trazer soluções que só podem ser feitas com essa automação. E aí isso justifica, inclusive, essa dificuldade de encontrar profissionais. E cada vez mais é importante que o profissional que queira entrar nessa área, ele tenha uma boa formação, ele faça um bom curso com pessoas que realmente exercem essa profissão no dia a dia, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão tentando entrar na área, mas procuram cursos, não sei, cursos online, cursos gratuitos que não necessariamente contemplam com tanta profundidade quanto, por exemplo, o curso da Mentorama, que eu tive a oportunidade de participar, que, assim, eu concentrei todo o meu conhecimento no curso justamente pensando que eu gostaria de ter pessoas parecidas com aquilo no meu time. Então, isso com certeza é algo que está cada vez mais sendo necessário, ter bons cursos e uma boa formação para justificar até esses valores. E assim, sobre a crescente, né, da carreira,
Isso é algo que depende muito do perfil, né? A gente tem basicamente duas grandes frentes. A gente começa com um cara que vai evoluindo ali na escadinha, vai de júnior para pleno, sênior e tal, e em algum momento ele precisa entender se ele gostaria de ser mais uma liderança ou ter uma posição de gerência, né? Que cuida de equipe, que cuida até de definição de próximos passos da empresa, de próximos passos da área de dados. Então, ele pode chegar, por exemplo, a um head de área ou, em algumas empresas, um CDO, dependendo da posição e dependendo da estrutura da empresa, né? Ou ele pode ser aquele cara completamente apaixonado pela técnica, que gostaria de ser um especialista e que quer continuar fazendo aquilo que faz o olho dele brilhar. E aí, muitas empresas, inclusive, elas têm equiparado cada vez mais salários de executivos com salários de pessoas extremamente sêniores dentro da empresa, para que o cara realmente procure o que faz com que ele se identifique, e não para onde, de repente, ele acha que ele vai receber mais. E isso geralmente depende do perfil mesmo. Cada profissional se identifica com uma possibilidade de crescimento. Muito, muito legal. Obrigado, Dimas. Obrigado por compartilhar a tua visão. Airin, eu adoraria falar um pouquinho sobre como é que a gente transforma esses cursos, esse pacote de cursos, toda essa formação profissional que a Mentorama idealizou para um cientista de dados, para essa profissão. Como é que a gente torna isso possível, especialmente para quem tem recursos limitados, para quem não consegue fazer um pagamento à vista, para quem não tem limite no cartão, para quem muitas vezes não tem um score de crédito ou nunca fez um parcelamento ou um financiamento de nada. Adoraria contar quão fácil é isso, pela parceria que a gente desenvolveu, especialmente com a Mentorama, especialmente para essa campanha, para essa carreira, mas não sei se você quer trazer alguma outra coisa antes. Você que manda. Trarei, e vou te chamar para contar tudo isso também. Legal. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou, né, de todas essas perguntas do Dimas também, falaram da remuneração. A remuneração de um profissional de tecnologia, hoje em dia no Brasil, está 8,5% a mais do que um salário mínimo. E a gente viu o potencial de crescimento dessa área, né? E, bom, eu acho super interessante porque você está ali para resolver problemas com estratégias inteligentes, né? Então, a gente sempre vai precisar de um data science. E agora a gente vai falar do valor do nosso curso, porque eu tenho certeza que vocês estão interessados depois de tudo isso que a gente falou. O custo do curso no site é R$ 13.746, mas como o André falou, a gente está aqui para facilitar a vida de vocês, a gente quer ajudar vocês a conseguirem aí uma chance de se formarem de uma forma legal, como o Dimas falou, né, com mentores bacanas que vão habilitar vocês. Então, a gente está com um desconto especial de 60% hoje para quem está aqui com a gente no webinar. Vai aparecer o botãozinho de novo para vocês aí. Um segundinho. Pronto. Para vocês aproveitarem essa oferta de hoje, que é um desconto especial para os participantes, para quem está aqui com a gente. Então, o valor cai para R$ 5.499 para quem está com esse 60% de desconto. Gente, olha o desconto que vocês vão receber só por estarem aqui com a gente hoje, por estarem na Black Friday. É uma oportunidade muito incrível para você seguir nessa carreira tão crescente aí, tão interessante. E você pode parcelar em 12 vezes, o que já é uma baita facilidade. Mas hoje nós estamos aqui com o André, que facilita ainda mais a vida dos estudantes da Mentorama. Você pode dividir com a nossa parceria de crédito estudantil, com a Eleve, você pode parcelar em 24 vezes de R$ 308,04. Gente, esse valor mensal para ingressar nessa carreira, quem curtiu esse ramo, quem está afim de fazer e de cair com um embasamento, né, com qualificação, com habilidade no mercado de trabalho, tá muito especial. E agora o André vai contar para a gente o porquê, né, dessa facilidade
passo a palavra a você, André, depois eu coloco aqui o slide com os tópicos das facilidades. Maravilha. É muito simples, eu respondo em poucas palavras aqui. Por que a gente consegue oferecer uma condição tão amigável? É a certeza do poder de transformação desse curso. É a certeza de que todo mundo que sai do programa de profissão cientista de dados da Mentorama, querendo, vai ser um profissional de sucesso. A gente não consegue garantir o esforço das pessoas, o estudo, a dedicação, mas uma vez tendo isso, a gente garante que a Mentorama é um excelente lugar para se formar e para ter o resultado na carreira que você espera. Então, na certeza desse impacto, a Eleve viabilizou junto com a Mentorama essa condição de pagamento extremamente facilitada em até 24 vezes, ou seja, você vai se formar, o tempo do curso é de 1 ano, mais ou menos, Airin? Depende do quanto tempo você leva fazendo as suas horas, né? Mas se você fizer de 2 a 5 horas por semana, você leva 21 meses para fazer, mas você pode fazer em até 2 anos. Perfeito. Então, num ritmo bastante tranquilo, você vai pagar durante o teu curso. Se você estudar mais rápido, você vai estar pagando muito depois de já ter se formado e já estar trabalhando na área. Então, essa é a ideia. E algumas pessoas talvez estejam se perguntando, mas espera aí, eu não tenho limite no cartão de crédito, ou peraí, eu sou jovem, eu nunca fiz um financiamento, isso deve ser complicado, eu tenho que ir no banco, isso vai demorar semanas e eu já quero começar a estudar agora, sábado, segunda-feira, enfim, e é isso, é aí que está a mágica da coisa. A Mentorama tem aí todo um time de consultores de carreiras que estão para atender vocês de imediato, ou amanhã, ou quando vocês quiserem, e eles conseguem viabilizar o financiamento de vocês de forma instantânea. Tá? Então, basta fazer um contato, tirar suas últimas dúvidas e, tendo interesse, a gente vai encontrar uma forma de viabilizar o teu pagamento no parcelamento que fizer sentido para o teu bolso e na hora. Tá? O aluno interessado sai com um contrato assinado no mesmo dia do financiamento e vai receber essas cobranças no boleto. Então, não consome limite de cartão de crédito, não te exige falar com banco nenhum, enfim. Então, com a própria Mentorama, em parceria com a Eleve, no mesmo momento você consegue resolver absolutamente tudo e já começar os teus estudos, que com certeza vão ser bastante transformadores. Legal, André. Realmente a Eleve é uma parceiraça da Mentorama, ajuda muito aqui os estudantes a seguirem os estudos e correrem atrás do que eles querem, né? E é o que você disse, a gente dá o crédito aí da qualidade, né? Só depende dos estudantes terem a carreira que eles desejam, e eu tenho certeza que com todas essas facilidades e com a qualidade da Mentorama, se vocês quiserem, você tá na mão de vocês o futuro aí que vocês tanto almejam. E o que o André falou, né? Você pode pagar 5% a entrada agora e depois continuar a pagar as outras parcelas só no ano que vem, gente. Só depois de 6 meses. Então, Airin, esse é um ponto, eu confesso que eu não sabia que você ia falar disso já. Então é muito bom, eu quero reforçar, porque isso que você está mostrando aqui não tem em nenhum outro lugar. Tá? É muito interessante. Você está falando de algo que a gente falou em parcelar em até 24 vezes, mas não começa a pagar no mês que vem, certo? Começa a pagar daqui a 6 meses. Então, você estuda 6 meses e aí vence a primeira parcela, é isso? Exatamente, André. E a gente tem um dado aqui na Mentorama que 88% dos alunos conseguem começar a ganhar o primeiro salário aí, fazendo freela ou júnior, com 4 meses de curso. Ou seja, dá para se organizar financeiramente, começar a trabalhar e depois de 6 meses pagar o curso. Então, realmente é uma oportunidade muito boa. Fantástico, muito legal. Não sei por quanto tempo isso vai estar de pé, então realmente é hora de aproveitar
quem busca a carreira está no lugar certo e vai ter as condições certas para acessar, com certeza. Exatamente. Então, gente, aproveitem. Eu não sei se ficou alguma dúvida ainda de vocês quanto ao curso, né? Quanto ao pagamento. O André falou tão direitinho aqui para a gente. Mas se ficou alguma coisa, alguma dúvida, o nosso consultor vai tirar as dúvidas de vocês, o nosso consultor de carreira. Então, apertem o botãozinho para garantirem essa oferta 2x1, comprar um programa profissão e ganhar um curso grátis, ainda com todas essas facilidades que vão ajudar vocês. Lembrando que os 5 primeiros vão ganhar um curso de valor igual ou inferior. Você pode até dar de presente se você quiser contribuir com esse valor incrível que é o conhecimento. Então, corram lá e ainda ganhar o workshop que eu contei para vocês para aprender de forma mais eficaz. E agora a gente vai para a hora que todo mundo adora, que é de perguntas e respostas. Eu selecionei algumas perguntinhas aqui, mas vocês também, se tiverem algumas outras, podem continuar mandando. Vou ver o nosso tempo aqui também. A Thaís está perguntando se há uma rotina fixa na área, Dimas, ou a rotina é ter demanda que surgem no dia a dia. Então, isso depende muito da maturidade da área com dados em si, né? Depende da empresa. Se tem empresas que já são tradicionais, assim, que se fundaram e se construíram na área de dados, em geral, a gente tem uma rotina muito bem estabelecida. Então, a gente tem ali o que precisa ser feito, quais são os objetivos, porque a gente começa a tratar ciência de dados como uma outra disciplina dentro da empresa. E aí a gente desenha um backlog, desenha as coisas que precisam ser feitas. Em outras empresas, a gente ainda tem um processo de maturidade um pouco menor, que essa rotina ela é um pouco menor. E a gente acaba tendo demandas que vão surgindo assim meio do nada e a gente precisa atender. O que, inclusive, tem pessoas que até preferem, né? Elas até gostam dessa forma de trabalho, mas isso depende muito da empresa em si. Dimas, aqui uma pergunta mais específica. Qual seria a base da linguagem R? Então, o R ele é escrito em cima do C, na verdade. Mas ele é uma linguagem muito menos hostil, vamos dizer assim, né? do que o C, que é conhecido como uma linguagem super difícil de lidar. Ele é muito parecido com Python, e, em geral, depende muito da empresa e da demanda em si, qual linguagem vai ser utilizada, né? O R ele tem uma veia mais do pessoal que formou em estatística, que já tem uma escola mais focada ali em uma análise mais detalhada dos dados. O Python é mais para o pessoal que já vem da programação. Mas as duas são muito, muito utilizadas. Aqui o Eduardo está perguntando, vou até colocar, que ele é formado em ciências biológicas e possui doutorado na área. E ele está iniciando em Data Science, fazendo cursinhos online. Gostaria de saber se necessariamente ele precisa procurar uma empresa relacionada à área de ciências naturais, por exemplo, ou o mercado é bastante amplo para aceitar pessoas com todas as formações. Não, ele não precisa. Isso com certeza é uma das coisas que não vai acontecer no caso de um cientista de dados. Basicamente, o que as empresas hoje têm adotado como um processo seletivo quase padrão é mandar um desafio de dados para a pessoa resolver. E aí, o que ele tem que buscar são cursos ou formações que capacitem ele para lidar com o dia a dia da empresa, que é muito replicado nesse desafio, independente do histórico da pessoa. Em geral, a gente não olha muito para o currículo em si, o que a pessoa já fez ou não. Claro que, no caso dele, ele tem um doutorado, isso é super valioso, e com certeza pode ser usado a favor dele. Mas é muito mais interessante para a gente perceber se a pessoa é capaz de solucionar aquele problema. E isso vem através da prática, de cursos que possibilitem ele de solucionar esse tipo de problema que a empresa entende como muito relevante. Então, indo nessa mesma linha, eu vou fazer aqui a pergunta do Sandro. Ele atualmente está estudando engenharia de computação e já está fazendo cursos de programação, porém está no comecinho.
Mesmo assim, ele já consegue algum emprego na área? Então, ele consegue. Claro que, dependendo do nível de maturidade dele, né, se ele está começando a faculdade, provavelmente ele deve ter um caminho a seguir ainda, a percorrer. Mas ele consegue. Eu recomendo que, assim, tendo a oportunidade, no caso dele que está na faculdade, ele até tentar, de repente, algum estágio, alguma coisa mais inicial, para ele pegar o ritmo da empresa. Porque o estágio, ele te possibilita entender a empresa como um todo, te possibilita se formar meio que na empresa e nos desafios dela, não só na área de dados. Então, eu considero uma oportunidade super rica, no caso dele, se ele tiver interesse em começar com um estágio. Legal. Gente, então hoje a gente já passou um pouquinho do horário. Eu vou falar para vocês aqui, quem não pegou ainda, quem não garantiu o certificado, está aparecendo aí para vocês agora no chat. A gente também está com uma lista de livros que vai aparecer aí para vocês aproveitarem que o Dimas selecionou para a gente tudo direitinho. E tem bastante gente... vou fazer uma última pergunta aqui que eu achei bem interessante, que eu também estou curiosa. O Renato está perguntando qual é a realidade para freelance nessa área. Então, ela é uma realidade que tem se tornado cada vez mais comum, né? Tem empresas, inclusive, que fazem a captação de terceiros com possibilidade até de internalização depois, mas hoje em dia, como a gente está com uma demanda muito alta, né? Se não necessariamente o profissional está interessado em entrar como contratado, acaba que algumas empresas aceitam esse profissional como freelance. Também surge muito no caso de empresas menores, empresas que não necessariamente estão dispostas a ter uma área de dados ainda, mas que precisam de consultorias iniciais, até para, de repente, fazer algumas palestras, cursos, isso é bem comum. Legal. Então tem bastante chance aí, né, gente? Freelance, contratado. Que bom, gente. Foi um tempo muito gostoso juntos aqui com vocês. Acho que deu para aprender bastante sobre a área, bastante sobre possibilidades de engatar aí um curso, bastante sobre a Mentorama e todas as possibilidades aqui que esse curso nos dá. E eu quero agradecer muito aos convidados e a todo mundo que participou hoje aqui com a gente. Maravilhoso, um prazer estar aqui com você, Airin. Dimas, obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham curtido. Para mim foi uma grande aula, um grande aprendizado, uma experiência muito boa. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre disposto e fico muito feliz que tenha sido positivo. Vocês são de casa, gente, apareçam, estão sempre convidados. Então, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo webinar. Até mais. Valeu, até mais.